Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Como é que vocês estão? O vídeo demorou um pouquinho para sair, mas graças a Deus a gente está aqui mais uma vez para continuar falando sobre o batismo, né? E recapitulando, o batismo, a gente conversou da outra vez, ele é um testemunho, né? Ele é uma porta de entrada para a igreja em si, ele é uma ordenança, ele é também um cerimonial e ele é um sinal da nova aliança, né? E a pergunta é a seguinte: por que me batizar, né? Eu poderia dizer só porque é uma ordenança. Deus mandou, então a gente tem que obedecer. Mas o que acontece? O batismo ele faz parte de um processo da vida do cristão. Mas assim, o fato de a gente ser batizado não significa ser salvo. O batismo ele não salva. Ele, como a gente falou, ele faz parte de um testemunho, ele é a resposta que nós damos à sociedade, à nossa igreja. Ele é uma forma de obediência da nossa parte diante da vontade de Deus, do que Deus mandou para nós. E ele é o símbolo da nova aliança. É o significado de que o Wendel antigo, o Wendel que errava, morreu. Agora é um Wendel que é guiado por Deus. Então, em Marcos 16 diz o seguinte: aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, porém, aqueles que se recusarem a crer serão condenados. Isso aqui está claro. Qual a condição que está ali? A pessoa está crendo em Deus e se batizou. Mas a questão da salvação é o fato de não ser salvo, não fala que a pessoa não foi batizada. Se você não crer, é o fato de não ser salvo. Então você pode crer e automaticamente você vai querer se batizar, você vai sentir no seu coração de fazer parte daquele processo da igreja. E isso não impede, isso não é só um processo, na verdade. É um complemento do que você está vivendo. Você quer fazer parte do corpo de Cristo. Você quer... Porque o batismo ele vem com algumas características que a gente vai ter, que você vai fazer parte do corpo, você se torna membro da igreja. E isso é uma das características da igreja. A palavra de Deus diz o seguinte: aqueles que se recusaram a crer. A base da salvação é crer em Cristo. É Cristo que te leva para uma vida eterna. E não o fato de se batizar. Vocês conseguem entender que o batismo é um complemento do crer? Eu creio, automaticamente eu sigo as vontades de Jesus. E dentro das vontades de Jesus, o batismo é uma ordenança dele. Então, a salvação vem através de você crer, não porque você é batizado. Pode ser que você se batize e por algum motivo você deixe de crer. O fato de você ser batizado não significa que você vai ter a salvação. Isso significa que você deixou de crer no principal, que é Jesus. Então, coloque isso na sua mente, irmãos. Batismo não salva. O que salva é crer no Cristo. Entender e receber Ele como seu Salvador. Tanto é que o batismo, ele segue a fé que nos leva à salvação. Mas ele não é o caminho da salvação. Temos um exemplo muito claro na Bíblia, que está em Lucas 23, de 39 a 43, que diz assim: um dos criminosos ao lado zombava: então, você é o Cristo, não é? Prove isso, salvando a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós merecemos morrer pelos nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. E em seguida disse: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor entrar em seu reino. Jesus respondeu: eu afirmo a você,
hoje você estará comigo no paraíso. Isso aqui é a prova de que o batismo ele não salva a gente. Jesus não falou para ele, você está crendo em mim, vamos descer aqui da cruz, vamos descer as águas para você ir para o céu. Não. Deus falou, no momento que você morrer, você vai estar comigo lá no céu. Só que isso também não nos impede de se batizar. Eu creio em Cristo, mas eu não vou me batizar, porque o ladrão morreu, ele não era batizado, mas está lá do lado de Jesus. Não é assim. O ladrão não teve tempo desse processo. Com certeza, se ele não fosse um ladrão, ou se ele não tivesse a sentença da morte, ele poderia seguir os processos de aprender com Cristo, aprender mais de Cristo, fazer discípulos e se batizar. Então, você, que temos o tempo, devemos obedecer à vontade de Deus. Mas o fato de o batismo não te salvar não diminui a importância dele. E o fato do batismo, se você se recusar a se batizar, talvez esse processo possa tirar a sua salvação. Não porque o batismo tem o poder de tirar a sua salvação, mas é o fato da desobediência. O processo que você não se batiza, você está desobedecendo uma ordenança que vem do Cristo. E isso te traz por um cheque do fato. Nós cremos no Cristo. Então nós automaticamente obedecemos a Cristo. E automaticamente fazemos a vontade de Cristo. Seguimos a sua lei, as suas ordenanças. E o batismo faz parte dessa ordenança. No momento que você nega o batismo, você está negando uma ordenança de Deus. Não que isso vá te cortar o seu espaço no céu, que vá te levar para o inferno, porque eu não me batizei. Mas quando nós cremos em Cristo, automaticamente nós queremos fazer a vontade de Cristo. E quando você não faz a vontade de Cristo, significa que tem algo errado. Ou você não crê totalmente, ou você não se entregou totalmente, ou você não deixa Deus comandar a sua vida totalmente. E essas questões podem te tirar a salvação. Porque você não entregou sua vida completamente a Cristo. Então, irmãos, se você tem muito tempo de igreja e não é batizado, pense, converse com Deus, leia a Bíblia, porque pode ter algo errado na sua postura cristã. É fato. O evangelho é simples. É só a gente obedecer. Se torna difícil porque nós somos teimosos, nós somos desobedientes. Mas é simples. É só, eu quero matar. Não mata, cara. Eu quero roubar. Não roube. Eu quero defraudar. Não defraude. É simples, é um fato simples. Mas nós, como humanos, acabamos fazendo as coisas que não são simples. A gente sempre quer complicar as coisas. Adão e Eva pecaram. Era simples. Você tem, 1.000 árvores, 2.000 árvores, 3.000 árvores. Só tinha uma que você não podia mexer. O que a Eva e Adão fizeram? Foram lá na única árvore que não podia. Isso é desobediência. É esses detalhes que nos afastam de Deus. Então, querido, não seja desobediente. Faça a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre é perfeita e agradável. E na maioria das vezes é simples. Na maioria das vezes não, né? Todas as vezes são simples. Nós que acabamos complicando as coisas. Então, lembre-se, batismo não salva, mas ele acompanha a salvação. Lembre-se, batismo faz parte da vontade do Cristo. Então, se você quer agradar a Cristo, se você quer fazer a vontade de Cristo, se batize. Converse com o seu pastor. Se você não sente esse desejo no seu coração, ore ao Senhor, leia a Bíblia, busque mais, porque pode estar faltando algum detalhezinho, alguma chama que esteja apagada no seu coração. Às vezes você já está fazendo as coisas no automático. O automático nunca é legal. É sempre bom você ter o prazer de alegrar a Cristo, o prazer de fazer a vontade de Cristo. É isso que nos move.
O amor de Cristo em nós nos move. Só que às vezes a gente acaba deixando a nossa vontade falar mais alto. Às vezes a gente acaba deixando o nosso ego falar mais do que a vontade de Deus. E às vezes a gente acaba abafando a vontade de Deus nas nossas vidas por causa das nossas vontades. Então, pense bem. O batismo não vai me salvar pra quê, cara? Eu vou me batizar pelo fato da alegria de Deus, pelo fato de obedecer ao seu Pai, pelo fato de fazer o melhor para Cristo. Irmãos, o ladrão, ele não teve a oportunidade de viver o melhor de Deus. Talvez o melhor que ele viveu foi aquele momento na cruz. Mas infelizmente ele não pôde viver processos com Cristo que você tem a oportunidade de viver, que eu tenho a oportunidade de viver. Às vezes a gente deixa a desejar por causa da nossa vontade, por causa dos nossos desejos. Lembre-se sempre que Deus está em primeiro lugar. A nossa vontade, a nossa motivação sempre tem que ser alegrar a Cristo, fazer o que Ele nos manda. Porque as orientações de Deus são para uma vida plena, uma vida de alegria. Então, reflita bastante nisso, pense bastante nisso. Às vezes você pensa demais por questões de responsabilidade. O batismo é uma responsabilidade muito grande. Mergulhe, se entregue a Deus, não tenha medo. A melhor decisão que você vai ter é se entregar, é ter mais responsabilidade na presença de Deus. Um dos motivos principais do que eu enxergo o batismo é isso. É eu poder dizer para minha família, olha só, aquele Wendel que vocês conheciam morreu. Agora é um Wendel guiado por Deus. Agora é um Wendel que faz a vontade de Deus. Agora é um Wendel que quer a aprovação de Deus a todo custo, a alegrar a Deus a todo custo. É isso que o batismo representa. Por mais que ele seja uma ordenança que Deus mandou a gente se batizar, a gente não faz porque Deus mandou, a gente faz porque a gente quer alegrar a Cristo. É esse o propósito do Evangelho. É esse o propósito que Deus veio aqui e morreu por nós. Ele não simplesmente veio aqui e morreu por nós porque era uma ordem de Deus. Ele fez porque Ele nos amou. Ele fez porque Ele queria cuidar de nós. Ele fez porque queria proteger, dar uma segunda chance para mim e para vocês. Então, pense dessa forma. Pense no propósito das coisas, mas na visão da alegria que Deus vai ter quando você faz. Não faz porque, eu vou me batizar porque eu vou ser salvo. Que aí eu vou poder viver a vida eterna de alegria, comendo do bom e do melhor no céu e andando nas ruas de ouro. Não pensa nisso. Isso é tudo material, é tudo pensamento humano. Pensa no seguinte: eu vou me batizar porque eu vou poder mostrar para os meus amigos que eu sou uma pessoa diferente. Eu vou me batizar porque eu vou poder mostrar para minha família que eu mudei. Eu sou uma nova criatura. Eu vou me batizar porque eu vou alegrar o coração de Cristo. Porque eu estou declarando à sociedade que é Ele que cuida de mim. É Ele que me guia a partir de hoje. Lembre-se disso, irmãos. O batismo, ele não salva, mas ele anda lado a lado com a salvação. Ele é um complemento da salvação. Ele é uma característica das pessoas que são salvas. Ele é o testemunho que você dá de uma nova vida que você tem. Agora a pergunta: Wendel, com quanto tempo eu tenho que me batizar? A palavra de Deus, em Atos 8, 36 e 37, diz o seguinte: enquanto viajavam, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: veja, aqui tem água. Por que eu não posso ser batizado? O Senhor pode, respondeu Filipe, se o Senhor crê de todo o seu coração. E o eunuco disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos,
Não tem um tempo que determine quando a gente deve se batizar. A condição que você tem para se batizar é você crer no Senhor de todo o seu coração? Creio. Então é a hora de se batizar. Isso pode ser com 1 mês de convertido. Isso pode ser com 6 meses de conversão. Isso pode ser com 1 ano de conversão. Você pode ficar 5 anos já convertido e aí sentir esse desejo. Mas quem vai dizer é você, no momento que você sentir no seu coração que agora eu creio de todo o meu coração que o Senhor é o Cristo. Ele é o meu Salvador. É nesse momento que você entende, Deus te transformou por completo ao ponto de você querer declarar que você é uma nova pessoa. Então, não tem como a gente determinar um tempo. Se você tem 1 mês de convertido e já sente isso no seu coração, chega no pastor e fala: pastor, pastora, olha, eu sinto no meu coração que Jesus é o meu Salvador e eu quero me batizar. Então o pastor vai sentar com você, você vai ter um preparo, um estudo, uma preparação para saber, realmente é isso que eu quero. E aí você vai se batizar. Só que assim, infelizmente pode ser que isso demore muito, porque às vezes em você ainda não decidiu se entregar completamente para Cristo. Então às vezes no seu coração essa chama ainda não acendeu. Mas por isso que eu falo, se você tem muito tempo de convertido, reveja os seus conceitos. Veja o que está faltando em você, porque essa chama tem que se acender. O ideal é o mais rápido possível, porque se você se entrega a Deus completamente, isso vem mais rápido. Se você mergulha nos rios de Deus, a tendência é você querer beber dessa água, se aprofundar, se afogar em Cristo. Essa é a tendência. Então, reveja os seus conceitos caso você já tenha muito tempo de igreja. Veja o que está faltando. Se foi uma palavra de alguém, se foi uma responsabilidade que você acha que você vai ter e você não quer ter essa responsabilidade. Converse com seu líder, converse com seu pastor, converse com um irmão em Cristo mais velho, que tenha mais experiência. Fale o que você está sentindo para que alguém possa te ajudar nesse processo. Outra coisa, crianças. A criança pode se batizar? A Bíblia não fala nada sobre isso. A gente não tem nenhum caso que fale de uma criança que se batizou ou de uma criança que não pôde se batizar. Mas eu entendo da seguinte forma: se uma criança tem esse desejo, significa que Deus falou ao seu coração, né? Mas converse com o seu pastor antes. Não corte essa chama do seu filho, né? Às vezes seu filho está num propósito com Deus, né? Eu digo criança, mas assim, eu estou falando numa idade junior, né? Que ele já tem aquele amadurecimento, né? Já entende, já faz parte do culto, então ele vê, ele ouve sobre Jesus, né? Ele já tem uma base muito grande das escolas dominicais, então ele sabe o que é se entregar a Cristo. Então, se ele sente esse desejo, pai, mãe, não jogue um balde de água fria. Incentive, converse com o pastor. Deus falando com ele, com o pastor ou com a pastora, que não, agora não é o momento. A criança está indo muito na emoção, no calor. Vamos deixar ele aqui na célula das pessoas que vão se batizar, para ver se ele realmente é isso que ele quer. Até porque a célula dos batizados é para isso. O grupo das pessoas que querem se batizar é para isso. É isso mesmo que você quer? Então é lá que ele vai entender se realmente é isso que ele desejou. Então, se o seu filho é um junior, é um adolescente e tem esse desejo, não corte essa emoção que o seu filho está sentindo. Não corte esse desejo, porque às vezes o seu filho ele tem muito mais maturidade espiritual do que você. Ele tem muito mais fé do que você está tendo. Porque você pode estar na fase
automático. E seu filho ele está no pleno calor da presença de Deus. Então, irmãos, pensem bem antes do que vocês vão falar para os seus filhos, de como vocês vão instruir seus filhos, tá? Ah, não, meu filho é muito novo, é uma responsabilidade muito grande com a igreja. É bom ter responsabilidade com a igreja. Então, converse com o seu pastor. Se o seu desejo é não deixar seu filho se batizar, converse com o pastor. Se o seu desejo é deixar seu filho se batizar, converse com o pastor também. Às vezes pode ser que o pastor vai ter um direcionamento de Deus que aquela família está indo muito precipitada com o filho. Às vezes não, o pastor vai ter um direcionamento de Deus que não, é a hora dessa criança se batizar. Então, sempre converse com seu pastor. Tá bom, queridos? Esse é o vídeo de hoje. Então, eu espero que você tenha entendido da importância do batismo. Por mais que o batismo não salve, quem é salvo se batiza, tá? Então, fiquem na paz. A gente vai ter mais um vídeo onde eu vou estar falando sobre o batismo nas águas e o batismo no Espírito. E eu vejo vocês nesse próximo vídeo. Fiquem com Deus, irmãos.